Poucas vezes eu fiquei tão preocupado como eu tô agora com essa tal dessa mudança tributária. Que raio de negócio é esse que vai impactar não só pessoa jurídica, empresários, como também pessoa física? A gente precisa estar ligado. É um assunto de extrema importância e que nos próximos anos vai impactar quem trabalha, quem empreende, não tem como fugir. E para ajudar você a solucionar todas as suas dúvidas, eu trouxe aqui uma pessoa hoje que vai resolver, que vai dar clareza para cada um de nós. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Esse é um passo à frente. Eu sou Maurício Cardoso e vou ajudar você a sair à frente da concorrência, a ficar por dentro de tudo que possa impactar o seu negócio. Se inscreve no nosso canal, curte esse conteúdo e compartilha com quem você acha que pode ajudar. E se você precisa vender todos os dias, prospectar clientes todos os dias, P-Control, o CRM que prospecta clientes. O link está aqui na descrição. Direto e reto, agora apresentar a nossa convidada, a doutora Maiara. Muito obrigado, doutora, por ter vindo, por ter aceitado esse convite. Para quem não conhece a doutora, quem é a doutora Maiara? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, desse bate-papo. Eu tenho certeza que vai ser muito construtivo. Vamos lá, meu nome é Maiara Mariano, sou advogada, sócia fundadora do Mariano Santana Advogados, especialista em direito empresarial e tributário e já atuo na área há mais de 10 anos, né? Então, tem ali uma trajetória já com relação a empresas, né? Assessoria a empresas, né? Assuntos tributários e estamos aqui para solucionar essa preocupação, né? Que é global, né? Eu acredito que todos os empresários, pessoa física também tem muitas dúvidas com relação a isso, porque é uma mudança e toda mudança traz impacto, né? Total, total. Bom, eu confio muito na doutora, tanto que desde 2020, se eu não me engano, nós somos atendidos, né, pelo escritório. Vamos lá, doutora, eu tô aqui hoje porque eu tenho muitas dúvidas, então vou me colocar literalmente, né, na posição de, poxa, tô com dúvida e preciso ser salvo. Eu já venho estudando, acompanhando um pouquinho já desde o ano passado, mas confesso que ainda muita coisa para mim sabe, não tá claro, sabe? Sim. Por conta da complexidade mesmo que envolve esse tipo de mudança, né? Para começar, doutora, essa mudança tributária que a gente começa em 2026, né? Para começar, se for traduzir o que tá mudando, né? Para quem é leigo, o que tá mudando? Essa sua preocupação, Maurício, não é só sua, né? Muitas pessoas estão, assim, estarrecidas, né? Porque existem também muita desinformação, né? Do que é a reforma tributária. Então, nós estamos aqui para realmente falar aquilo que realmente, né, vai acontecer. Então, a proposta da reforma tributária é simplificação dos tributos, né? Basicamente isso. Hoje nós temos 5 tributos que são chamados tributos indiretos, né? Que são PIS, COFINS, ICMS, ISS e o IPI. Então a proposta é simplificar, né? Substituir pelo CBS e pelo IBS, né? E nós temos também o IS, né? Que é o Imposto de Seletividade, que depois a gente vai comentar aqui também. Mas a proposta do governo é desburocratizar, né, essa mudança, né? Então, substituir 5 impostos por 2, 3 ali, né? Em teoria, isso facilitaria pra caramba. Isso, porque o que acontece? Hoje é muito complexo, né, o repasse aos entes federados, né? Estado, federação, municípios, né? Então, essa proposta é para unificar. Outra coisa também que acontece muito é a variação de alíquotas, né? Então, por exemplo, um estado aplica uma alíquota, outro estado aplica outra. Então, a proposta é que isso seja unificado para facilitar, né, a vida do contribuinte. Embora na prática a gente não sabe ao certo como vai acontecer, a proposta é justamente essa, né? A simplificação da sistemática tributária, que no Brasil ainda é muito complexa. Perfeito. Proposta é simplificar, então a gente vai reduzir 5, 6 em 2, basicamente, para facilitar. Exato. Legal. Exato.
Isso não está valendo para todo mundo já. Não, nós vamos ter ali um período de transição, né? Começou esse ano, né, em 2026, então esse ano é o chamado ano teste. Não existe a obrigatoriedade do recolhimento em si, tá? Mas existe a obrigatoriedade de prestar essas informações. Tá. Então, as empresas já têm, né, que se atentar a isso, né? A prestar as informações para o fisco, para que a partir do ano que vem, 2027, seja realmente o início, né, dessa fase de transição que vai até 2033. Tá. E quem, por exemplo, legal. Então, eu tenho uma empresa pequena, quem me ajuda a entender melhor disso? Eu busco a minha contabilidade, eu busco um escritório jurídico, como o caso de vocês. Para quem está na dúvida, qual que é, onde eu busco um apoio estratégico nisso para quem não entende nada? Certo. Eu acredito que seja várias áreas, tá? Sejam várias áreas ali que vai contemplar essa assessoria. Tá. Principalmente a contabilidade, porque ela está na rotina da empresa. Então, a prestação de informações, principalmente, vem dela. Mas o jurídico, né, na parte tributária, para avaliar ali qual regime é mais vantajoso, em qual deles se paga menos impostos, né? Uma empresa talvez especializada que possa dar treinamentos, né, para a equipe. Tem muitas empresas que já alcançaram ali o grande porte, né? E que aí precisa efetivamente de um treinamento interno, né? Então, eu acredito que é um conjunto, não só uma área isolada, mas várias áreas ali se conversando. Entendi. Então, no caso, quem tem aquelas contabilidades digitais e tal, é uma boa recorrer, por exemplo, ao escritório jurídico, porque talvez não tenha todo o nível de detalhamento que precisaria. O que precisa tomar cuidado é que a prestação de informações, ela tem que ser exata, né? Qualquer divergência que tiver, o fisco vai observar, né? E ele vai pedir ali a prestação de contas, enfim, para poder regularizar. Então, ter realmente uma boa assessoria, uma boa contabilidade, um bom jurídico, vai evitar esse tipo de dor de cabeça. Pô, então vamos lá, doutora. Eu tenho muitas perguntas, então deixa eu te organizar aqui. Vamos lá. Beleza. Então, é um negócio que está começando agora. Ele tem como objetivo lá na frente, ao final da implementação, desburocratizar e facilitar muita coisa. E eu preciso ter, junto comigo ali, tanto uma equipe jurídica, mesmo eu sendo muito pequeno, eu tenho dever de fazer isso para que eu garanta que seja tudo ok, e também contar com uma contabilidade consultiva, certo? Certo. Beleza. Eu ouvi dizer que essa mudança vai afetar também pessoa física. Eu, como pessoa física, serei impactado, mesmo que eu não tenha empresa, posso ser impactado. Vai mesmo? Como a gente está falando, né, a reforma tributária, ela incide, né, principalmente sobre os impostos que é do consumo, né, próprio do consumo, então a pessoa física automaticamente vai ser impactado. Talvez na alta, né, dos produtos e serviços, que obviamente eu acredito que vai acontecer, tá? Tomar cuidado também com recebimentos que não são ali muito bem declarados, né? E eu acho que isso é uma preocupação global, né? Então, a pessoa física, ela também, obviamente, é afetado, sim, por essas mudanças, né? Quando você diz recebimento, qualquer tipo de recebimento pode afetar por conta dessa mudança? Pode, Se eu porque... receber um Pix de algum amigo meu. Sim, porque hoje o governo tem ferramentas, né? Principalmente ali a questão do avanço da tecnologia, inteligência artificial. Então, ele consegue fazer o cruzamento de dados, tá? Ele tem ferramentas para isso. Então, por exemplo, se o fisco identificar que o teu recebimento é incompatível com o que você declara, ele vai te questionar. E tem alguma tolerância a alguma coisa? Então, nós temos agora, né, foi aprovado a isenção até R$5.000, né, do imposto de renda, mas o que ultrapassar aquilo, com certeza, vai ter que ser prestado. Então, vou dar um exemplo. Se eu vou fazer um churrasco, aí eu falo, doutora,
Manda aqui 100 conto para tal, mas um outro amigo manda 100. Se ultrapassou os 5 mil e eu cheguei a 6 mil por conta de uma festa, por exemplo, que não tem nada a ver com o meu trabalho, que não é uma renda, é uma ação pontual, isso pode enquadrar? Tem que tomar cuidado com esse tipo de movimentação, porque o fisco ele vai olhar ali as movimentações globais, Tá. né? Então, isso acontece com muitas famílias, né? Ah, vou concentrar os recebimentos em uma pessoa só, e essa pessoa vai ficar encarregada de pagar as Aham. contas e tudo mais. Então, isso pode sim gerar um problema. Caraca. Pode. Beleza. Outra coisa que eu ouvi sobre que o recebimento vai ser pago na fonte. Recebimento não, desculpa. Quando vai ser pago o imposto, que hoje em dia, como que é? A gente paga depois, emite a nota e tudo mais, e depois eu pago lá o imposto para o governo, né? Eu ouvi dizer que isso também vai mudar, que isso não vai ser mais assim. Isso. Como que vai ser? Vamos lá, isso para pessoa jurídica, né? Para pessoa jurídica. Isso. Como você mencionou, hoje é assim que funciona, né? Você emite a nota, né? Recebe o montante e depois você paga o fisco, né? O governo vai implementar uma ferramenta chamada Split, o Split Payment, né? Essa ferramenta possibilita o prestador de serviço ou o vendedor, né? Receber o valor líquido, né? Da prestação de serviços e ser destacado no ato o imposto, né? Então, um exemplo prático, tá? Para o pessoal que está nos assistindo entender. Por exemplo, que você cobre R$2.000 para prestar um serviço e o imposto seja R$200. Tá. Para você, vai ser creditado 1.800 e o fisco já vai reter ali R$200. Certo. Mas aí, como é que é? Eu vou emitir uma fatura no valor cheio, eu emito dividido, como que vai ser? No ato da emissão da nota fiscal, em termos de poucos segundos, o governo ele já vai identificar o tributo e ele já vai lançar ali o valor a ser recolhido. Então, por exemplo, eu uso o aplicativo para fazer a emissão da nota fiscal para facilitar. O próprio aplicativo, ele já vai talvez fazer essa diferenciação. Exatamente. É a proposta, tá? Muita coisa precisa ser regulamentada. A gente não tem ainda uma clareza de como vai ser essa ferramenta. A única certeza que a gente tem é que vai ser implementado. Assim. Vai ser implementado. Agora, a gente não sabe também, é algo que precisa ser regulamentado, se isso vai ser obrigatório para alguns nichos no início ou não, ou se vai ser implementado de uma vez, isso nós não sabemos. Mas a certeza é que vai existir. Tá. E aí, Então, beleza. Então, em teoria, serão 2 pagamentos que o meu cliente vai fazer. Ou na prática vai ser isso mesmo? A responsabilidade, pelo que diz a legislação, vai ser solidária, né? Então, assim, se o cliente não repassar, a responsabilidade recai sobre o prestador ou o vendedor. Então, para garantir, é melhor que eu pague. Para evitar. Exato, né? Aí vai ali como a empresa vai operacionalizar isso. Entendi. Então, serão pagos, na verdade, ao invés de um pagamento só, serão 2. Eu posso cobrar o valor total e aí eu ir lá e pagar? Isso não pode, de repente, entrar como um valor a mais que eu estou recebendo? Se chegar a cair na minha conta, por exemplo, é R$2.000. Não vai ter como. Não vai ter como? Não vai ter como colocar o valor, porque já vai ter que ter obrigatoriamente o destaque do imposto. Não, beleza, mas então vamos lá. Tem o destaque. Por exemplo, tudo que você lançar, certo. R$3.000, já vai tirar a alíquota do imposto e já vai ser destacado o valor correspondente ao fisco. Tudo bem, mas em teoria deveria entrar, no caso dos 2.000, deveria entrar 1.800 na minha conta. Exato. Mas e se entrar os 2.000? E eu for lá e pagar essa diferença dos 200? Então, essa diferença já vão ser, pelo que, né, a gente vem estudando e tem de conhecimento, é como se fossem 2 guias separadas. Tá, entendi. Então, não tem como cair os 2.000 na sua conta. Então tá, então beleza. E aí, isso vai ser, como você falou, dupla responsabilidade. Então, se a pessoa lá na ponta não pagar ou a empresa não pagar, isso pode dar problema para todo mundo. Então, todo mundo vai ter que ficar ligado. Exatamente. Então, de cada coisa que eu comprar, que alguém me prestar um serviço, ou para mim ou para minha empresa, eu vou ter que ficar ligado. Isso, você tem que ficar ligado nas informações e no recolhimento, porque isso pode te atingir também. E a multa é altíssima. Altíssima. Altíssima.
Especula-se que seja em torno de 66%. É gigante. 66% Exato. é gigante. É gigante, é Então, gigante. então tem que ser na hora, então não vai ter choro. Então, um exemplo. Ah, não, depois eu pago esse boletim aqui. Não vai ter essa possibilidade se o split for realmente implementado como a gente acredita que vai ser. Hoje, a gente está em janeiro, não foi. Não tem. Então a gente tem esse ano aí para poder... Esse ano é o ano indica... teste, né? Por exemplo, as empresas elas já têm a obrigatoriedade de destacar o IBS e o CBS na nota fiscal. Tá. Não tem obrigatoriedade de recolher, mas de apresentar as informações para o fisco, sim. Tá? Entendi. Então, ainda não temos essa questão do split, né? Porque precisa ser regulamentado para saber qual ferramenta, qual software, né, vai ser utilizado para isso, mas nós estamos caminhando para que isso aconteça. Tá. Outra pergunta. Na prática, doutora, que eu tô vendo, os impostos vai ter um aumento. Por quê? A gente estava até conversando, a doutora explicou que a tributação, por exemplo, em cima do lucro, vai passar a acontecer coisa que não tinha antes. Exato. Certo? Sim. Então, a empresa que for repassar os dividendos, ela vai ter ali agora uma tributação. Como que vai funcionar essa tributação? De quanto que é? Como que é isso? Tá. A tributação dos dividendos na sistemática anterior não existia, né? Tá. Então, vai ser um impacto para as empresas, com certeza. E dividendos recebidos maior que R$50 mil, já vai incidir ali 10% de imposto. Então, se eu sou uma empresa que distribui lucro anualmente, passou de 50 mil? Passou de 50 mil a Seja tributado. mensal ou anual, não Exato. interessa. Bateu 50... Na fonte, isso. Caraca, meu. Exato. Tá. Então, isso indica que eu, como empresário, o indicado é que eu já vá reajustando preços dos meus serviços, por exemplo. Porque senão eu vou perder minha margem. Com certeza, né? Isso é algo que vai ser inevitado, vai ser repassado para o consumidor final. Porque vai aumentar e principalmente a questão dos serviços, que eu acho que é o setor que mais vai ser afetado. Então, as empresas vão ter que mudar a política de preço e isso, inevitavelmente, né, vai cair sobre o consumidor final. Né? Então, além das mudanças, né, do imposto, CBS, IBS, tem a questão dos dividendos. Então, isso acaba, né, por mais que seja uma responsabilidade que recai sobre a empresa, isso vai acabar afetando ali quem precisa do serviço, quem precisa ali do produto. Tá. Então, recapitulando até aqui, eu preciso saber que está mudando a forma de tributação, que agora está simplificando em poucos impostos, né, em 2 basicamente. Além disso, vai aumentar a tributação em cima do lucro. Outro ponto, vai haver esse split. Isso são as mudanças principais que está vindo com base nisso, ou tem mais alguma que é... Porque essas, na minha opinião, assim, são muito chamativas. São aquelas que mudam a forma como a gente trabalha hoje. Literalmente, eu preciso reinventar a parte administrativa da minha empresa. Precificação, remuneração, tudo eu preciso É o que eu reinventar. sempre falo para os nossos clientes. As empresas que não se prepararem durante essa fase de transição, dificilmente vão conseguir suportar essas mudanças, né? E é uma questão de estar bem assessorado, é uma questão de verificar o compliance, a governança da empresa, a política da empresa. Todas essas questões vão impactar, porque elas vão recair sobre os impostos. E hoje, muitas empresas já são penalizadas, né? Não que não tenha que pagar imposto, eu sou a favor de ser pago o imposto, mas o imposto que seja equilibrado, que as empresas elas consigam se manter no mercado, né? Porque elas precisam gerar renda, elas precisam gerar empregos, né? E isso aquece sempre o mercado, isso é importante, né? Então, as empresas, né, daqui para frente, elas precisam ter essa consciência, né, principalmente com relação ao split. Como é que eu vou organizar o meu fluxo de caixa com essa mudança?
Boa. Como é que eu não vou fluxo quebrar? de caixa, meu pai amado, vai mudar completamente. Como é que eu não vou quebrar com isso, né? Porque a gente sabe que o recebe primeiro, vai trabalhando com, depois você passa o fisco, né? Depois acerta tudo com o governo, depois vai pagando uma vez depois, e tal. tem muitas empresas que não conseguem fazer o pagamento do Aham. imposto naquele momento e aí faz uma renegociação. E isso vai ser mais difícil, né? Isso vai dificultar a vida do empresário também. Então, é importante pensar nessa mudança. Poxa vida, como é que eu vou reestruturar a minha empresa? Eu tenho um tempo de transição para isso, para que eu não seja, né, não fique num momento crítico, né? Pô, aí vai ficar, hein? Se não fizer. Olha só, você que tá acompanhando aqui. Eu achava que a entrada da LGPD tinha sido um negócio já delicado. Porque quando entrou a LGPD, foi aquele negócio. Quem não se coçou, agiliza, porque o nível de informações, de cuidado que você tem que ter, e aí o pessoal já precisou se coçar. Essa mudança agora deixa a GPT no chinelo, do nível de complexidade, do nível de importância, do nível de... Cara, se você não fizer certo, você vai fechar a tua empresa. A verdade é essa. Se não aproveitar esse 1 ano de transição e adequar tudo o que precisa, pode ser que assim que ela passe a valer, você não tenha fôlego, né? Exatamente. O brasileiro que gosta de deixar para a última hora, ai, vou empurrando com a barriga, esse é o tipo de coisa que se você não estiver adequado, a partir do momento que ela começar a valer, ela vai te dar uma rasteira brutal. Exato. Brutal. E é exatamente essa a intenção do governo, né? A questão de quem dá um jeitinho, quem sonega, isso vai ficar praticamente impossível. Acabou. Praticamente impossível. Porque ela vai blindar o que você recebe na pessoa jurídica, o que você recebe na pessoa física. Vai confrontar essas confrontar. essas informações. E aí, meu amigo, se você recebe 10 mil reais aqui, né? Qual que é a tua fonte de renda? A tua empresa não emite nota. Puta, acabou. Então, E aí, da onde que tá vindo isso daqui? Acabou, não tem como... Não O cerco vai se fechar. Tá. Então, vamos lá. Então, eu preciso estar ligado que se eu não declarava, preciso declarar. Quem vende... Vou pegar um exemplo agora, tá? Quem vende um exemplo no Mercado Livre. Eu vejo que tem muita gente que deixa para emitir depois, usa 3, 4 contas diferentes e não sei o quê. Tudo vai ser direcionado. Isso faz sentido, porque então a partir de agora eu não tenho mais como é que eu posso dizer para não ser? Não tem muita... Acabou, tipo, não tem brecha. A tecnologia, a questão de inteligência artificial, os softwares, né, que vão ser utilizados pelo fisco, vão ser ultra avançados. Isso. Então, a pessoa pode tentar sonegar, mas assim, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil, porque as informações elas vão ser confrontadas. Tá. Em um momento ou em outro isso vai acontecer, tá? Não sabemos se no início ali da transição, né, mas tudo leva a crer que em 2033, que nós vamos estar já com o sistema 100% implementado, isso vai... Parece que está longe, mas não é. É logo ali. 2033 passa rápido. Voa. Passa rápido. Ainda mais com esse tipo de detalhamento que precisa agora. Ô, doutora, onde que a doutora vê, nas consultorias que faz e tudo mais, que o pessoal mais está vacilando, que não está dando a atenção que deveria? Dentro dessa mudança, onde que o pessoal tá mais deixando assim, sabe? Tipo, olha, fica de olho porque é aqui que vai te pegar. Como não, a gente tá num período teste, né? Então o pessoal não sentiu no bolso ainda a questão das mudanças. Tá subestimando. Né? E assim, a gente sabe como é o brasileiro, né? A gente sabe. Então, deixa pra fazer as coisas na última hora. E aí, quando a bomba explode, e esse é o termo mais adequado de se falar, aí vai procurar ajuda. Né? Entendi. E pode ser tarde. Então, eu sempre falo, faça um preventivo. A mudança está aí, né? Ela está presente. Então, tanto as empresas como a pessoa física tem que ficar ligado. Tem que ficar ligado. Porque as multas são realmente ali
né? Pra lascar mesmo, né? E aí tem que ver ferramentas jurídicas, né? Para poder não deixar de pagar o imposto, mas pagar menos, né? Talvez pagar menos. Como que eu posso ali reestruturar a minha empresa com relação ao dividendos? Talvez uma holding, né? Holding, como é que funciona? O que isso pode impactar? Isso é bom? Porque eu tenho visto muita gente falando de holding. Que eu vou montar uma holding, não sei o quê. Isso é uma estratégia viável? Depende, Maurício. Eu sempre falo para as pessoas, a holding não é para todo mundo indiscriminadamente, tá? A holding, ela precisa ser avaliada para ver se o teu perfil vale a pena fazer uma holding. Porque tá muito na moda, digamos assim. Vou fazer uma holding porque fulano disse que é bom. Não. Vamos olhar o teu perfil. Será que pro teu patrimônio, pro que você quer alcançar, é válido ou não? Né? Para começar, o que é uma holding? Tá. Tem vários tipos de holding, né? Tem a holding de participação e a holding patrimonial, né? A holding nada mais é do que você ter, né, uma empresa que centraliza os seus bens, né? Ou uma empresa que participa de outras empresas, certo, né? Então, tem essas modalidades de holding. Normalmente, as pessoas utilizam a holding para concentrar o patrimônio e para fazer a sucessão patrimonial. Por exemplo, já deixar tudo organizado em vida, né? Para quando ocorrer ali a morte de um dos integrantes, tudo ser muito mais simples, mais fácil, porque os bens vão estar concentrados ali na pessoa jurídica. Entendi. Tá? Isso não é necessário depois fazer o inventário? Não somente das cotas. Tá. Somente das cotas. Mas você já deixa ali toda a sua sucessão organizada. É menos burocracia, menos custo, é muito mais fácil. Quanto tempo demora um inventário litigioso? Nossa Senhora. Muito tempo, né? E aí a gente consegue colocar ali cláusulas, né? Que a gente chama de cláusulas restritivas para poder blindar várias coisas, né? Então, a holding, ela é uma sistemática muito boa. Tá. Mas não atende todos os perfis. Uma empresa pequena, por exemplo, não faz sentido. Alguém que tem uma empresa ou duas, que seja microempresa, não faria sentido ter uma holding? Depende do que ela quer alcançar, né? Do objetivo que ela quer fazer. Eu vou dar um exemplo prático, tá? Para a gente poder contextualizar aqui. Tem muita gente que faz holding para poder fraudar credores. O que é isso? Eu tenho meu patrimônio aqui que está na pessoa física. Eu jogo para uma empresa. Aí, se eu tiver execução, tiver processo trabalhista, não vai atingir. A pessoa pensa que não vai atingir. Entendi, tá? Entendi. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado com a blindagem patrimonial. Não existe blindagem patrimonial. Você pode fazer uma proteção patrimonial, mas a blindagem é absoluta, tá? E aí, quando você vai ver, essa pessoa que quer fazer essa holding, ela já está com um problema. Ela já está com execução em iminência, ela já está com processo trabalhista e ela quer fazer a holding. Então, não vai ser eficaz. Entendi. Entendeu? Entendi. Não vai atingir o objetivo, porque vai acusar uma fraude de execução. Então, eu falo, a holding, ela tem que ser para um perfil, olha, eu tô com uma empresa saudável, eu quero fazer essa sistemática porque eu também quero fazer a sucessão da minha família, enfim, eu quero deixar tudo organizado. Então, para essa pessoa, é adequado. Tá? Agora, de forma indiscriminada, tem que ser avaliado. Eu acho que a holding é muito personalíssimo, né? Você precisa entender a dor daquela pessoa, o porquê que ela quer uma holding e traçar ali o melhor cenário para ela. Você aí que ouviu alguém falar que você tem que abrir uma holding, não sei o quê, antes de você fazer besteira, fala com a doutora que ela vai te poupar tempo, vai te poupar muito dinheiro, muita energia para saber se vale a pena ou se não vale, porque olha o tamanho do buraco que você pode se enfiar e depois para você sair você pode se lascar. Então conversa com alguém especializado, busca assessoria para você ser assertivo, porque agora a gente está vendo que o cerco está se fechando. Quem fazia mal feito, quem fazia gambiarra, cara, acabou. A verdade é essa, acabou. Ou você faz certinho, os pingos nos is, ou você não vai conseguir mais empreender. Ou você não vai conseguir mais ser empresário.
Se você é novo aqui, já curte esse conteúdo, se inscreve no nosso canal e compartilha com quem você acha que pode ajudar. Tá fazendo sentido o que a gente está falando aqui? Põe nos comentários. Bateu uma dúvida? Quer que eu pergunte para a doutora e que ela responda depois? Põe aqui nos comentários a sua dúvida. Se você não está gostando, sinceramente, põe também nos comentários, que assim você ajuda a gente a movimentar a nossa comunidade e a continuar evoluindo cada vez mais. Já sabe, precisa vender todos os dias, precisa prospectar todos os dias. P-Control, o CRM que prospecta clientes. O link tá aqui na descrição desse conteúdo. Beleza, doutora. Tá fazendo sentido agora, tô conseguindo clarear, mas tá chegando num ponto que eu preciso arregaçar as mangas e implementar. Qual é o primeiro passo que eu devo dar à minha empresa para eu me preparar para essa mudança? Para onde eu tenho que olhar hoje? Eu acredito que tem que ser um olhar macro da situação. Não adianta, por exemplo, o empresário ele falar, vou delegar isso para o meu contador e meu contador que se vire. Não é parte do contador. Não, o empresário ele tem que saber o que acontece. Né? Por mais que a questão operacional ali de prestar informações seja um serviço contábil, a questão da reforma ela envolve outros setores. Por exemplo, você precisa ter uma noção clara de administração da sua empresa. Uhum. Quanto que ela fatura, quanto que ela tem de caixa, qual que é o déficit dela. Você tem que ter essa mudança e olhar como um todo, tá? Porque o impacto da reforma, ela vai ter impacto nas outras áreas da empresa, inevitavelmente. Por exemplo, se você tem X funcionários, você tem que colocar a questão do tributo, né, que vai acontecer. Vai aumentar? O tributo para o registro do colaborador? Por enquanto não temos isso, tá? Por enquanto não temos isso. Então, o que a gente está falando é a reforma tributária, ela se concentra mais nos impostos sobre o consumo, tá? Então, como eu estava falando, o empresário ele tem que ter esse norte, ele tem que olhar ali para todas as áreas, ele tem que identificar como que a empresa dele está hoje. A minha empresa tá devendo, tá no vermelho. A minha empresa tá com problema jurídico. A minha empresa tá com poucas vendas, né? Ela tem que olhar a empresa como um todo, porque ela sabe que vai enfrentar um desafio daqui nesse período de transição. Então, se ela já não estiver bem, ela tem que fazer esse diagnóstico para ela identificar, né, ali onde é que eu tenho que socorrer para ela poder, junto a isso, fazer essa reestruturação também com relação à reforma. Tá? Então, o primeiro passo, então, é o diagnóstico. O diagnóstico. Chama a doutora, chama um especialista para olhar e falar assim, cara, o teu caso pode ser diferente do outro, então a gente tem que resolver aqui antes de mais nada. Então, tem que ser olhado obviamente que as obrigações, né, as obrigações contábeis ali que já se iniciaram com relação à reforma, já tem que ser feita, tá? E aí conversar com o contador certinho, depois disso fazer um diagnóstico de como está a empresa e um estudo, né? Porque, por exemplo, tem empresas que estão no simples que talvez seja mais viável ir para o presumido. Tem empresa que está no presumido que talvez, né, seja melhor ir para o lucro real. Então, tem que fazer um estudo para saber qual que é o melhor regime ali para aquela empresa, para aí ela fazer essa tomada de decisão. Então, tem empresa que não vai, talvez, dependendo de como ela estiver, não vale a pena permanecer no simples. Pensando no futuro? Aí vai caso a caso. Tem que fazer um estudo detalhado, né, que a gente fala que é o planejamento tributário, para saber, né, a médio e longo prazo, se vale a pena ela migrar, talvez, para o presumido. Entendi. Para o MEI, vai mudar muita coisa? Para o MEI, não tem, assim, nada concreto de que vai acontecer mudanças. Por enquanto, está do mesmo jeito, né? A única coisa que o pessoal pergunta muito, eu acho que isso deve ser uma pergunta típica, eu tenho um MEI e tenho a pessoa física, né? Vai somar ali o que eu recebo na pessoa física, o que eu recebo no MEI? Então, tem que tomar cuidado ali com os recebimentos, sim. Vai somar. Entendi. Vai somar, ferrou. Entendeu? Entendi. Porque tem muita gente que tem MEI, mas recebe uma parte na pessoa física e não emite, não. Vira um bololô,
né? Então tem que tomar cuidado com isso também. Então nisso acaba sendo impactado também. Tá, entendi. E aí, vamos lá. Pensando agora, então, na parte já mais de aplicação. Fiz uma análise, eu fiz um diagnóstico, aí a gente olha para aquele ponto que é o mais crucial hoje. Imagino que vai ter gente que vai lá e falar assim, nossa, tô lascado. Porque, poxa, eu tô devendo imposto pra caramba, as minhas vendas não estão lá aquela coisa, o trabalho que eu vou ter para resolver. Fecho a empresa, abro outra? Talvez não seja o caminho, tá? Talvez não. Talvez não seja, porque tem outras implicações, e aí eu pego mais a parte jurídica, né? E o fechamento irregular, né, gera muitos problemas, né, para a empresa. A dívida é redirecionada aos sócios, tá? Então não foge, acabou. Aí ela vai pensar em alternativas, talvez uma recuperação judicial. Entendi. Aí tem que ver todo um contexto, todo um cenário. Impacta. Então, ou seja, você... Porque quem tá ouvindo, porque a doutora falando, eu pensei já que, cara, peraí, então fecha esse negócio já que tá lascado, eu fecho, abro outro, começa do zero. Não. Porque O ideal é a empresa fazer realmente um diagnóstico para ver se é possível. Tá. Né? Aproveitar esse tempo de transição, fazer um refis, uma renegociação, né? Ver se existe essa possibilidade, né? Para realmente, quando vier, né, a questão dos recolhimentos, enfim, do período de transição, ela conseguir respirar. Tá. Entendi. Há um cenário, então, de que é possível hoje, quem está se antecipando, tentar uma negociação, tentar organizar a casa antes de que ela entre realmente em vigor. Exato. Ver o que dá para ser feito, quais são os problemas, né? Porque a gente tem que fazer o levantamento dos problemas. Quais são os meus problemas hoje na minha empresa? Eu tenho muito processo, eu tenho muito passivo, eu tenho muita inadimplência, tem N fatores. Eu tenho muita inadimplência aqui, tá? Então, vamos olhar essa inadimplência, vamos cobrar, vamos entrar com execuções, porque eu posso ter uma receita. E essa receita vai me possibilitar fazer algumas coisas, renegociar o imposto, enfim. A gente tem que fazer um diagnóstico macro, saber o que eu tenho de problema dentro da minha empresa, para aí sim eu ir me organizando. Perfeito. Tá ficando bem claro. Beleza, doutora. Então, cara, vou negociar, quero a partir de agora ficar de olho. Onde eu busco informações para saber o que está acontecendo? Tem algum local que a gente possa se basear, que a gente possa ler, que a gente possa se atualizar sobre essas mudanças? Porque a doutora falou, não está definido ainda, tem muita coisa que ainda vai ser divulgado, que ainda vai ser explicado de como vai funcionar. Onde a gente pode consultar para saber que, poxa, isso é verdade, não é conversa? Porque a doutora esclareceu muita coisa aqui do que eu ouvi completamente o oposto de um outro falando aí em rede social. Onde eu posso buscar essa informação, fonte confiável? Vamos lá. Eu sempre recomendo ir na fonte. Lógico que uma pessoa que não tem conhecimento jurídico vai ter dificuldade de interpretar a legislação, né? Mas o próprio site do governo tem algumas perguntas e respostas, tem o conteúdo ali que pode esclarecer várias dúvidas. Então, eu sempre recomendo ir em fontes confiáveis, principalmente o próprio site do governo, tá? Porque a gente sabe que tem muita desinformação. A própria lei, por ela ser complexa, tem muitas interpretações. Então, a própria interpretação equivocada da lei é um problema, tá? Então, sempre buscar ou um especialista, né, que vai conseguir sanar ali essas questões, ou, se quiser buscar informação por conta própria, sempre buscar sites oficiais, principalmente do governo. Perfeito. Cara, para ajudar na tua vida, faz o seguinte, desde 2020, confio na doutora Maiara, no doutor Santana, né, no escritório Mariano Santana, desde 2020, eles atendem o P-Control. Cara, porque eles já ajudaram a gente a ir por caminhos melhores, não está escrito. Então, eu confio, eu recomendo, se você está assistindo aqui, todos os links, acesso do site, dos telefones, estão aqui na descrição desse vídeo, desse conteúdo. Recomendo que você acesse, siga a doutora nas redes sociais, acompanhe o conteúdo, porque vale a pena. O que a gente está trazendo aqui são maneiras, literalmente, de você não se ferrar.
São formas de você poder, de uma maneira ética, da mais prática possível e acompanhada por especialistas, que você resolva a sua vida antes de você se lascar. Por quê? Quem não aproveitar esses 11 meses que restam para se adequar e deixar a casa em ordem, muito provavelmente vai quebrar em 2027. Isso é um fato. O imposto vai aumentar. O nível de cobrança e acompanhamento em cima da gente está aumentando. Portanto, você deve ficar de olho. Não queira ser o espertão. Não queira dar uma de malandro, porque o governo não é burro, cara. Eles não nasceram ontem. Eles estão fazendo isso para blindar e vão conseguir. Não queira ser esperto. Busque apoio e acompanhamento de quem entende. Escritório Mariano Santana, eu falo porque eu confio. Existem outros por aí? Existem. Esse eu confio, esse eu acompanho, ao ponto de deixar a Carpio, que é o P-Control, nas mãos dele para eles nos auxiliarem. Doutora, a gente está indo para a parte final do nosso bate-papo. Qual é a recomendação final da doutora para quem está assistindo e não quer se ferrar? Primeira coisa, né, e isso eu acho que é primordial, é realmente tentar entender o que é a reforma tributária, né? Não buscar aleatoriamente informação, mas buscar a informação que realmente é verdadeira, né? De que realmente é crível. Existe um terrorismo, né, muito grande com relação à reforma, justamente por conta da insegurança, da preocupação, né? As pessoas não sabem ao certo como vai ser, muita coisa ainda vai ser regulamentada, então isso acaba trazendo um pavor nas pessoas, né? Mas eu acho que toda mudança traz também coisas positivas, né? E a gente tem que olhar pelo olhar ali otimista da coisa mesmo, né? Talvez dar uma atenção maior à sua empresa, né? Como eu disse, fazer um diagnóstico, né? Agora que eu tenho que deixar a casa em ordem, para quem não tem a casa em ordem, né? Por onde começar, né? O que eu posso fazer, né? Para eu alavancar, agora que eu sei, né, que o imposto vai ser primordial, né, como é que eu vou me reestruturar, né, e contar com bons profissionais para te ajudar com relação a isso, né, e eu tenho certeza, as empresas que trabalham séria, que faz o seu trabalho ali da melhor forma possível, que entrega a qualidade para o seu cliente, ela não vai ser penalizada, né, por mais que tenha ali o aumento talvez do tributo, a questão dos dividendos e tudo mais, sempre vai ter, né, cliente, sempre vai ter ali a procura por quem trabalha direito, honesto e para quem oferece a qualidade ali no teu produto ou no teu serviço. Então, o recado que eu tenho para dizer é esse, né? Perfeito. É se organizar, reestruturar que vai dar tudo certo. É isso aí. Doutora, quem quiser encontrar vocês, quais são redes sociais, site, como é que encontra? Tá. As nossas redes sociais do escritório é @marianosantanaadv e o nosso site é www.marianosantana.adv.br. Show. Os links estão aqui na descrição desse conteúdo. Para agora o que você está fazendo, clica e começa a seguir eles. Acessa o site e fala com a equipe Mariano Santana, que você vai saber um caminho para poder seguir, para se antecipar e deixar a casa em ordem, como a doutora falou. Esse é o momento, a gente não pode esperar. A gente precisa fazer isso agora para que você tenha uma longevidade da tua empresa, para que você tenha uma saúde financeira e tenha muito sucesso. Só vender sem estratégia não adianta. Tem que ter toda a parte administrativa junto, bem amparada. Fechou? Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço, Maurício, a oportunidade. De coração. Valeu por ter vindo mesmo. Eu que agradeço. Espero que venha mais vezes. E você aí ficou com dúvida? Põe aqui nos comentários que eu vou levar a sua dúvida para a doutora responder. E eu vou trazer ela aqui de novo para complementar esse conteúdo, porque tem muita coisa pra gente falar. Eu tenho dezenas de perguntas para fazer em relação a isso. Tenho certeza que você também. Então manda aqui nos comentários. Se você é novo aqui, já curte esse conteúdo, se inscreve no nosso canal, porque a gente posta conteúdo todo santo dia para ajudar você a ficar um passo à frente da concorrência, a gerar vendas, a gerar negócio
todo santo dia. Então curte, comenta e se inscreve aqui no nosso canal. Se você quer vender todos os dias, P-Control, o CRM que prospecta clientes, o link está aqui na descrição. Fala com a nossa equipe que a gente vai te ajudar a montar o seu processo de vendas, a preparar o CRM caprichado para atender o seu time comercial. Quero agradecer a Tabasco Conteúdo pelo apoio na gravação desse podcast e ao InovaBra. Muito obrigado, grande abraço e ótimas vendas!